E começando o programa de hoje, vamos conferir como é feito o manejo pré-abate numa granja de aves. O jejum de alimentos sólidos, a movimentação das aves e uma boa hidratação são fundamentais para o processo. Antes do envio das aves para o abatedouro, o produtor deve realizar um manejo pré-abate. O objetivo é que os animais cheguem saudáveis aos frigoríficos. O avicultor deve realizar diversas etapas na granja. Uma delas é o jejum das aves. Ele se inicia a partir do momento que o produtor recebe o horário do corte de ração, tá? Então ele vai preparar o aviário e as aves para serem enviadas para o abatedouro, tá? Inicialmente, ele vai fazer o corte de ração parcial, tá? Para que a gente atenda o tempo de jejum, que são as 12 horas, né? Perante a legislação. O horário do corte da ração é determinado pela integradora. O produtor deve seguir à risca. Como que esse corte de ração é feito? Tá? Ele consiste, primeiramente, em fazer o jejum parcial. Por quê? No caso do Jardim da Labrida aqui, ele está em torno de 200 quilômetros do abatedouro. Então a gente precisa fazer esse jejum parcial para que ele atenda o tempo de jejum no abatedouro. O jejum é de ração, a água é à vontade. Além disso, as aves precisam se movimentar. Se o produtor não tiver com a vazão adequada, ou se ele não se atentar em perceber se realmente tem água no bebedouro, né, para fazer a movimentação das aves, pode gerar um problema também, tá? Porque é sempre associado, a movimentação das aves com o jejum, ela está associada com o consumo de água, tá? Para que a ave consiga excretar as fezes do intestino. A movimentação é simples, mas deve ser feita com cuidado. É que as aves não podem se assustar. Não assustar muito frango na hora que a gente passa, né, que mexe com ele, que geralmente é no manejo, né? Então ali que frango geralmente ele se risca, né? Ele se assusta, começa a pular um por cima do outro, onde que vai riscando, né? Se o produtor fizer algum erro de manejo durante o pré-abate, principalmente na movimentação das aves, a gente pode ter problema com o reto cheio, que é a víscera cheia, né, no abatedouro. Pode ter problema com dermatose, dermatite, tá? Que são lesões de pele que influenciam bastante no aproveitamento da carcaça do frango, tá, no abatedouro. O jejum das aves não deve ultrapassar 12 horas. Caso o produtor não realize o procedimento corretamente, pode haver uma condenação das aves no abatedouro, ou seja, perder a ave. Isso é ruim para o produtor e para a integradora. O que poderia ser essa condenação? Principalmente reto cheio ou papo cheio, tá? Que são a víscera cheia ou o papo cheio, né? com a ração. Tá? Então, no momento que ela entra no abate, as máquinas vão acabar rompendo o intestino e vai acabar contaminando carcaças ali do lado, tá? Então tem essa questão aí de contaminação, tá? Principalmente contaminação fecal, né, no abatedouro. Durante a apanha, as aves tendem a ficar um pouco mais agitadas, mas para isso há processos que minimizam esse estresse delas, né, João? Sim. Durante o jejum pré-abate, tá? É importante principalmente que o produtor se atente com a questão da intensidade luminosa, tá? A gente não pode ter nenhum tipo de aumento brusco na iluminação, tá? Porque senão vai acabar estressando as aves, elas podem se riscar, né? Pode gerar ali problema com a questão da carcaça, né? A dica é manter as cortinas fechadas para diminuir o estresse. A má qualidade de carcaça também pode comprometer o abate. A qualidade de carcaça é importantíssima, porque no caso da nossa unidade a gente produz frango inteiro, né? Então o frango com dermatose, com problema de carcaça, ele não pode ser aproveitado para esse tipo de produto, né? Ele acaba indo para o corte, frango em cortes, né?
Então a qualidade de carcaça é essencial para o aproveitamento no abatedouro. Após a movimentação das aves, a próxima etapa é a preparação do aviário para a panha. Os comedouros e bebedouros devem ser suspensos até o final do carregamento. Então tem que ser um manejo calmo, né? De preferência quando for erguer as linhas de comedouro e bebedouro, tem que ser um procedimento com calma, né? Bem feito, sob controle, porque senão ele pode gerar muito estresse nas aves, tá? Pode gerar um amontoamento de aves, tá? Em determinado canto do galpão, né? Em algum ponto, isso aí pode gerar, em alguns casos críticos, até mortalidade, tá? Então assim, o procedimento em si ele é simples, porém tem que ser bem feito, porque senão pode gerar problemas. Durante a apanha, deve-se respeitar ao máximo o bem-estar animal. Dentro do aviário, os canos de carregamento são baixados cuidadosamente. É onde que vai os canos no chão, né? E é onde correm as caixas em cima. Chega o caminhão, desce as caixas, né? Onde vão os frangos. E daí existe um cano que vai no chão, né? No aviário, onde que corre as caixas em cima, porque senão não tem como transportar, né? É muito pesado, então faz uma quantia de pilhas de caixa e vai escorregando em cima desses canos, né? E até o caminhão. Mas antes, o caminhão passa por uma desinfecção. É uma maneira de garantir que nenhuma contaminação entre na granja. Então, primeiramente ele vai entrar, ele vai passar pelo arco de desinfecção, né? Vai fazer a desinfecção de todo o veículo, né? Caminhão, caixas, né? Ele vai se posicionar na lateral do aviário. O produtor já vai ter posicionado os canos de carregamento, tá? E em seguida a equipe chega e começa a descarregar as caixas e jogá-las para dentro do galpão. Aí lá tem tipo eles chamam de rampa, que é uma esteirinha que leva para cima do caminhão. E daí a equipe vai empilhando as caixas no caminhão, onde que vai para o abatedor. Então as aves são colocadas na caixa, tá? De acordo com o peso médio delas, vão ser colocadas, um exemplo, 6, 8, 9 aves por caixa, vai ser de acordo com o peso médio delas, certo? Então a equipe de apanha faz esse procedimento, coloca elas dentro da caixa, a caixa é fechada, eles fazem um empilhamento, né? E retornam ela para o caminhão para serem carregadas. A apanha das aves geralmente é feita nas horas mais frescas do dia. A partir do momento que as aves são carregadas e estão no caminhão, tá? O produtor faz a molha, tá? Que é o famoso molha frango, tá? No caso da nossa unidade ele é feito, tá? E auxilia na questão do bem-estar das aves, né? Então, a partir do momento que o caminhão é molhado e ele está em movimentação, ele auxilia na refrigeração das aves. Para o avicultor, ver as aves dentro do caminhão é um momento de realização, o resultado de um trabalho feito com amor e dedicação. Orgulho. A seguir, demonstraremos ações técnicas em fases distintas da produção da carne de frango e os coadjuvantes peculiares à cama de aviário, face à necessidade da regulamentação de métodos preventivos de biossegurança, resguardado da criação nos alojamentos aos abates nos frigoríficos, mitigando os principais riscos à qualidade, à saúde pública, à saúde ocupacional e ao meio ambiente, em relevância aos principais tecnopatias de criação, somente identificado na inspeção pós-morte. Segundo o Plano Nacional de Sanidade Avícola, em 2016, num total de produtividade global de 5% da produção, são direcionadas para o DIF, e que 56% dessas tecnopatias são por contaminação. Os processos virais e imunossupressores não são considerados problemas de inspeção, mas
poderão diminuir custos e aumentar a disponibilidade do plantel, melhorando a rastreabilidade por lotes nos aspectos físico-químico, histopológicos e microbiológicos. Segundo a Instrução Normativa MAPA 32, o primeiro ciclo da cama de aviário alcança o limite estabelecido do IPIV, além da ausência da formação involuntária da amônia e da prevenção quanto à contaminação cruzada pertinente à etapa de criação. Só contextualizando, segundo o Ministério da Agricultura, são considerados alterados e adulterados a matéria-prima e ou produtos que apresentem modificações espontâneas ou proposital da natureza física ou biológica decorrente do tratamento tecnológico inadequado ou por falta do conhecimento da legislação pertinente, que altere suas características usuais, sua composição intrínseca, comprometendo a sua inoculidade por privação parcial ou total de elementos, a de simular ou ocultar alterações de deficiência da qualidade da matéria-prima ou defeitos de elaboração.